Bom, então sejam bem-vindos ao curso de Teologia Filosófica. Estamos dando continuidade, né? Quem não viu as primeiras aulas, que dê uma olhadinha lá e veja, né? Nós temos já aqui no canal, na nossa playlist, já as primeiras aulas. Então aqui é uma continuidade. Estamos vendo, vamos ver hoje, né, o tema do primitivo encontro, né, da filosofia com o pensamento cristão, o pensamento filosófico, na figura de um grande pensador, o Clemente de Alexandria. Tá certo? Então, né, vocês são todos bem-vindos aqui, tá certo? E quem não é inscrito no canal, que possa se inscrever e dar continuidade conosco nessa jornada aqui pela teologia filosófica. Bom, então vamos lá. Eu tinha falado para vocês que a filosofia ela tem uma atividade independente, o que é uma coisa importante, viu, gente, de perceber. É que a filosofia ela tem uma vida própria. A filosofia ela não depende da teologia em nada, como também a teologia ela tem uma vida própria, certo? Ela por si só, por si mesma, ela não depende da filosofia, embora a teologia ela vai buscar os seus fundamentos na filosofia, né? Não o fundamento da fé, mas o fundamento da linguagem, o fundamento da racionalidade, com o intuito de poder elucidar e tornar mais inteligível o discurso da fé. É neste sentido que a teologia, que os teólogos eles procuram a filosofia e partem de bases filosóficas, né? É com o intuito de poder ter um arsenal, né, um instrumental melhor, maior, mais amplo, mais profundo para poder dizer as verdades da fé. Então, se isso fosse perguntado, né, em uma questão, qual é a importância da filosofia para a teologia? Por que a teologia se serve da filosofia? A gente poderia dizer que a teologia se serve da filosofia porque a filosofia oferece para a teologia os instrumentos necessários para esclarecer melhor a fé, para tornar a fé mais inteligível. Certo, gente? Então, neste sentido, a filosofia, né, vocês podem anotar isso aí, a filosofia serve, entre outras coisas, para dar uma maior inteligibilidade para a fé. Certo? Isso aqui é preciso pontuar. Porque a filosofia, ela torna a, não só a teologia, né, mas a própria realidade mais inteligível. Então a filosofia ela serve para dar inteligibilidade. E no caso aqui, ela serve para dar uma melhor inteligibilidade da fé. Inteligibilidade, inteligível, é tornar a coisa mais clara, tá certo? Mais explícita, mais compreensível. Porque vejam que os mistérios da fé, eles, é, embora possam, né, ser explicitados racionalmente, através de uma linguagem, através de um discurso racional, mas ainda assim permanece um mistério. Não é que quando a gente fala, tipo, quando se fala, os teólogos falam da Santíssima Trindade, quando falam da encarnação, da virgindade perpétua, enfim, dos mistérios, né, de Deus, né, da revelação, não é que ao dizer esclareceu tudo do mistério, né, o cerne, a essência do mistério, não. Porque se esclarece o mistério, deixa de ser mistério. Entende? Então o mistério, embora ele seja dito de alguma forma racional, linguística, né, mas ainda assim permanece mistério. Agora, a linguagem, e neste caso aqui a linguagem filosófica, que é uma linguagem rigorosa, ela serve para tornar mais inteligível, para tornar mais claro, mais compreensível os mistérios da fé. E é neste sentido que a teologia sempre recorre à filosofia. Tá certo, gente? E recorreu sempre desde o começo da história e sempre vai recorrer à filosofia para tornar mais claro, mais inteligível os mistérios. Por quê? Porque quando Deus fala, ele fala em uma linguagem humana. Compreendem? Quando Deus fala a Abraão, aos profetas, aos patriarcas e plenamente, né, em Jesus Cristo, Deus fala através de uma linguagem humana, para que o ser humano entenda.
Não é? Veja que Deus ele não fala em códigos divinos. Porque se Deus falasse em códigos divinos, em uma linguagem, não é? Em uma semiótica que só ele entendesse, e os anjos e quem está lá na eternidade, né, a gente não ia entender nada. Então quando Deus fala, ele fala em linguagem humana. E por ele falar em linguagem humana, é preciso que na linguagem humana seja esclarecido, né, ou pelo menos seja tentado, né, ser tornado mais inteligível o discurso de Deus, as verdades de Deus. Compreendem, gente? E é neste sentido que a filosofia ela é serva da teologia, que eu já falei para vocês, né, no outro momento, a filosofia ela se apresenta como serva da teologia, embora ela se apresente porque a teologia recorre a ela, não é que ela vá lá, a teologia recorre a ela, né, e ela ela se apresenta como serva da teologia, mas aí veja, é, essa recorrência que a teologia faz é porque o instrumental está todo ali nas mãos da filosofia. Então a gente vai ver hoje, né, um pensador aqui importante, o Clemente de Alexandria, que a gente vai ver como ele deixa isso explícito, né? A real função, missão mesmo da filosofia junto à teologia. Então quando a gente diz, né, quando São Tomás de Aquino era quem dizia, né, a gente só repete, que a filosofia ela é serva da teologia porque ela serve dando os instrumentos necessários para que os teólogos possam dizer melhor os mistérios da fé. Porque neste sentido, gente, não é o filósofo quem vai falar dos mistérios. Não. O filósofo não vai falar dos mistérios. Quem vai falar dos mistérios da fé é o teólogo. Agora, ele vai falar dos mistérios da fé usando termos, usando linguagem, usando compreensões semânticas filosóficas. E, para você ver isso de modo bem explícito, basta você abrir um documento da igreja que você vai ver quanto de filosofia tem lá dentro. Poderia exemplificar aqui para vocês falando. Deixa eu pegar aqui um documento bem importante. Pronto. Só para exemplificar de como os teólogos eles usam a linguagem filosófica para tornar mais clara, né, mais inteligível as verdades da fé. Um grande teólogo bem pertinho de nós foi o Joseph Ratzinger, não é? Todo mundo aqui conheceu o Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI. Ele, quando eleito Papa, o primeiro documento que ele escreveu foi este daqui, Deus Caritas Est, que é um documento muito bom, viu, gente? Quem não leu isso aqui, coloque naquela lista dos livros que tem que ler antes de morrer. Esse aqui é um documento importante, né? Foi o primeiro documento dele, um negócio realmente maravilhoso, tá certo? Deus Caritas Est, né? Theos agape est, né? Deus é amor. Está lá na primeira carta de São João, nessa frase, capítulo 4, versículo 8. Deus, ele é amor. E na primeira parte, gente, que o Papa vai falar do amor, antes de entrar no amor cristão, que é o amor agape, né, e aí vale a gente recordar os 3 tipos de amor que nós falamos na primeira aula, não é? Os 3 tipos de amor, né, isso, eu acho que vocês devem estar bem lembrados, não é? Talvez não precise chover no molhado, ou precisa redizer, relembrar vocês. Paulo, os 3 tipos de amor. Vamos lá, quem se habilita a falar, gente, desses 3 tipos de amor? É isso mesmo, Miguel. Eros, agape e o filia. Então explica. Eros... Vai lá, Alan. Eros. Deixa eu ver aqui como era. O Eros, ele era aquele amor que pega entre o casal. Isso o mesmo. Agape é o que pega e a gente tem com Deus, que foi o de Pedro, só no final da vida. Exatamente. E o outro era o de amigo. Exatamente. É o Eros, agape e o filia. Eros, agape e o filia. Tá certo? Aí vejam,
estes três tipos de amor, eles estão presentes na realidade humana. Agora, quando Sua Santidade, o Papa Bento, quando ele vai falar do amor, antes de falar do amor cristão, que é o amor agape, é o amor do Cristo, viu gente? O amor agape é o amor do Cristo, é aquele amor capaz de dar vida, né? Antes de falar deste amor, tá certo? Ele fala do amor humano. É uma coisa impressionante, né? Ele fala primeiramente do amor humano. E aí ele começa pelo amor, tanto o amor eros quanto o amor filia. E só depois, não é que ele chega no amor cristão, certo? Que é o amor agape. E neste documento ele ele vai fazer todo esse percurso, né, do discurso filosófico para depois chegar no discurso teológico. Isso aqui é impressionante, né? Porque tipo, os teólogos eles partem de bases filosóficas. Não teve nenhum que não fez, não é? Não teve nenhum que não fez. Todos os grandes teólogos, eu estou falando dos grandes teólogos, viu gente? Falando dos grandes teólogos. Todos eles partiram de bases filosóficas. Se você pegar Agostinho, é base filosófica até os alicerces. Santo Tomás nem se fala, né? Quando ele pega lá a filosofia de Aristóteles, vai, né, só não canoniza Aristóteles porque também já era demais, né? Mas o apreço que ele tinha por Aristóteles não era pequeno, era grande ao ponto de chamá-lo de o filósofo. Ele nunca dizia que um filósofo disse, ele dizia o filósofo falou, né? Porque para ele Aristóteles é como que o único grande e importante filósofo, né? E aí o Bento XVI ele faz isso. Aí tipo, na primeira parte, a unidade do amor na criação e na história da salvação. Aí no segundo tópico, né, ele vai falar do amor eros e depois do amor agape, mas ele começa pelo amor eros. E ele começa citando Platão. Aqui neste documento, né, ele começa citando Platão. Em uma obra importante de Platão chamada O Banquete, que foi a primeira obra na literatura universal a tratar da temática do amor. É o Banquete de Platão. Antes de qualquer texto, né, um tratado sobre o amor foi escrito por Platão. E aí Papa Bento, né, ele começa realmente falando desse texto, né, falando de como o amor foi concebido, como foi teorizado por Platão. E aí nesta primeira parte aqui, né, agape e filia, eros e agape, ele faz todo um caminho, né, do que Platão falou. Depois retoma a crítica que outro filósofo contemporâneo fez, o Friedrich Nietzsche, que o Nietzsche nesse sentido foi um grande crítico da igreja, né, um grande crítico do cristianismo, da tradição filosófica também, e que foi um dos protagonistas do ateísmo prático na contemporaneidade, foi Nietzsche. Mais à frente a gente vai ver um pouco sobre Nietzsche, tá certo, gente? Que foi aquele filósofo que proclamou a morte de Deus na contemporaneidade. E o Papa Bento ele vai retomar a crítica que Nietzsche faz a como o cristianismo pensou o amor agape, e ele expõe a crítica do Nietzsche e depois expõe uma crítica à crítica do Nietzsche, né? Segundo o pensamento dele, por que o Nietzsche se equivocou em alguns momentos. E aí ele, né, traz. Mas veja, o conhecimento que o Papa Bento, né, tinha da filosofia era um negócio fenomenal, não é? Haja vista o diálogo que ele teve enquanto cardeal com um filósofo, né, falecido há não muito tempo, o Jung Habermas, filósofo alemão, um dos grandes filósofos do nosso tempo, né, falecido, o Jung Habermas. E os dois tiveram, né, um diálogo, assim, um debate profundo e longo, que isso resultou inclusive em um livro, né? Eu até tenho esse livro aqui chamado A Dialética da Secularização, que é o diálogo entre Habermas e Ratzinger. É um livrinho fininho, mas dificílimo, que só pega de ler. Pensa, um negócio difícil. Porque dois grandes intelectuais, um da filosofia e um da teologia, debatendo temas, né, como a cultura, né, o papel da religião na civilização, na sociedade contemporânea. Realmente é um negócio de altíssimo nível e que vale muito a pena também ler. E aí depois, né, de fundamentar o amor, é que ele vai depois falar do amor agape, o amor do Cristo, entende? Um outro documento que também ele começa, né, fazer toda a exposição filosófica, isso aqui se salvo, né, salvos pela esperança. Embora que ele vai tratar sobre a esperança cristã, mas ele começa dos filósofos, os filósofos pensaram sobre isso, tanto aqueles que teorizaram quanto aqueles que foram críticos à ideia de esperança.
enfim. Então, se os grandes fizeram isso, né, como tipo Agostinho, o Tomás de Aquino, o Clemente, o Ratzinger, né, se eles partiram de bases filosóficas para, em cima disso, construir suas reflexões filosóficas, isso nos mostra que o caminho é este mesmo, viu, gente? Ninguém fuja da filosofia, ninguém corra, ninguém deixe de estudar filosofia, porque a filosofia ela nos dá um instrumental importantíssimo neste sentido, tá certo? Bom, então naquele percurso histórico que nós estávamos fazendo, naquela linha do tempo, nós chegamos, né, na aula passada, nós falamos um pouco sobre Justino de Roma, né, nas apologias que São Justino de Roma, que morre ali pelo ano 165, né, que ele vai escrever. E Justino ele foi o primeiro filósofo cristão. Ele era um filósofo pagão e depois se converte, né, e não rejeita a filosofia, ao contrário, ele vai colocar a filosofia a serviço da fé, a serviço, né, do pensamento, né, racional da fé. E aí Justino vai fazer isso. Só que ainda, claro, né, de modo rudimentar. Justino estava no comecinho, não tinha nada ainda construído assim de teologia, né? Agora, um outro logo depois dele, assim, né? Menos de um século depois dele, que vai dar um grande impulso ao diálogo entre fé e razão, é Clemente de Alexandria. E aí, gente, vocês anotem isso, né? Clemente de Alexandria foi o pensador cristão que mais impulsionou na antiguidade o diálogo entre fé e razão. Aí vocês colocam, né? São Clemente de Alexandria. Ele morre no ano 215. 215 o Clemente morre. Deixa eu só conferir. É isso mesmo, ele morre no ano 215, o Clemente de Alexandria. Ele nasce no ano 150, né, e morre no ano 215. Tá certo? Aí vejam, o Clemente, ele também é de tradição grega. Né? Clemente é de tradição grega. Ele é nascido em Atenas, inclusive, né? Depois é que ele vai viver em Alexandria. E é neste percurso, né, da Grécia para Alexandria. Alexandria fica no norte do Egito, viu, gente? No mapa mundi, eu vou ter que qualquer dia trazer um mapa mundi aqui, porque eu fico falando dessas coisas assim, né? E às vezes a pessoa não está bem situado. E, enfim, mas depois eu ver se eu trago um mapa mundi ou projeto aqui, né, na tela, um mapa mundi, onde fica Alexandria. Fica no norte do Egito. E no mapa ali do mar Mediterrâneo, aí nós temos, mais ou menos assim, viu? Aqui é o mar Mediterrâneo, certo, gente? Aqui é a Europa. Atenas, né, fica mais ou menos por aqui, onde fica a Grécia. Atenas, e aqui é o Egito. Aqui é Israel. Aqui é o que nós chamamos de Oriente Médio. Tá certo? Aqui é o Oriente Médio. A Mediterrâneo. A Alexandria fica por aqui assim, no norte. Fica no norte do Egito. Tá certo? E hoje não se chama mais Alexandria, né? Essa cidade ela foi fundada cerca do ano 33, mais ou menos, antes de Cristo, por Alexandre o Grande. Certo, Carla Cristina? Bem-vinda, viu? Vocês que chegaram depois. Foi fundada por Alexandre o Grande. Carla Cristina chegou depois. Quem chegou depois mais? O Rodrigo, né, também chegou. O Valdino e o Victor, né? No final eu coloco a chamada de vocês, viu? Bom, aí veja, Alexandria, ela era uma cidade muito importante, gente. É uma coisa assim que eu acho que é preciso mencionar aqui e até se deter um pouquinho quando nós falamos em Alexandria. Porque Alexandria, ela depois de Atenas, ela se tornou a capital intelectual do mundo antigo. Que eu acho que, né, quem estiver anotando, anote isso, né? Depois de Atenas, que Atenas foi a primeira grande capital intelectual do mundo antigo, né? Já visto aqui, né,
a filosofia, embora a filosofia não surja em Atenas, ela surge nos arredores de Atenas. Ela surge, né, em Mileto, né, na Jônia, a chamada Magna Grécia, que era como se fosse a periferia da Grécia. Mas depois a filosofia ela vai para o coração de Atenas, sobretudo com Aristóteles, né? Sobretudo com Aristóteles e com Platão. E aí Atenas vai se tornar a primeira capital intelectual do mundo antigo. Mas depois que Atenas ela entra em decadência, ali pelo século III e II a.C., Atenas vai ser dominada, né, pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande, que foi um grande imperador, né, diga-se. Ele foi um grande homem, um grande militar, um grande imperador, foi Alexandre o Grande, fundador do Império Macedônico, que Alexandre o Grande, inclusive, tinha sido aluno de Aristóteles. Aristóteles foi o preceptor, o tutor de Alexandre o Grande. E quando Alexandre cresce, né, que herda o trono, né, do rei Filipe da Macedônia, a Macedônia fica acima da Grécia. A Macedônia de Alexandre o Grande fica mais ou menos por aqui assim, acima da Grécia. E ele vai dominar e depois vai formar um grande império. Não é? E o Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, também chamado, ele vai ajudar muito Aristóteles, inclusive nas pesquisas filosóficas de filosofia natural que Aristóteles fazia. Porque como o Alexandre ele fez toda uma campanha de expansão militar, né, de expansão territorial, até formar o seu grande império, que foi desde aqui a Europa, passou aqui pelo norte da África e a Ásia Menor e foi até na Índia, lá na Grande Ásia, até na Índia. Foi um negócio realmente imenso, né, o Império de Alexandre o Grande. E tudo que ele conhecia de novo, ele trazia para Aristóteles pesquisar. Então, novas espécies, novas plantas, né, e com isso Aristóteles é quem vai dar início, né, vai ser o pioneiro em estudos de animais, dissecação de animais, de estudar os sistemas, né, dos animais, o organismo interno mesmo, né, de abrir o animal e ver como é que está lá, né, os órgãos, como é que as coisas funcionam. Aristóteles é o pioneiro nisso, e isso graças em grande parte às expedições territoriais que Alexandre o Grande fazia e trazia novas espécies para ele. E aí Aristóteles pesquisou mais de 500 espécies novas, né, que até então os gregos não conheciam. E Alexandre, gente, o Grande, ele vai fundar essa cidade de Alexandria, no norte do Egito. E depois que a Grécia vai entrar em decadência, né, a Atenas vai entrar em decadência, a nova capital intelectual do mundo antigo vai ser Alexandria, da qual, cerca de 5 séculos depois, vai surgir o Clemente. Então o Clemente, né, ele vai focar sua atividade, né, teológica e filosófica aqui em Alexandria, porque Alexandria já era uma cidade que tinha uma tradição intelectual muito forte. Compreendem? E, né, vocês devem saber que foi em Alexandria que teve a maior biblioteca da antiguidade. A grande biblioteca de Alexandria. Né, que depois uns maleditos tocou fogo lá em algumas coisas, destruiu, e muita coisa que nós não temos na antiguidade, e não temos porque os únicos exemplares eles estavam na biblioteca de Alexandria, e aí algum infeliz foi e tocou fogo, teve um incêndio lá, nós perdemos os manuais que eram únicos, o único exemplar, né, feito de pergaminho, de papiro à mão. Pensem, quando eu penso nisso, misericórdia, acho que essa pessoa perdeu a salvação só por fazer isso, viu? Porque não é possível que a pessoa que queima o conhecimento, né, que foi produzido por tempo, a pessoa chega e destrói, né? Então, certamente, se foi salvo, mas passou um tempo lá no purgatório para poder se orientar. Não, Carla Cristina, diga aí. Entende, Ana, Paulo, Graça, tá tudo claro. Gente, se quiserem ir fazendo alguma pergunta, vocês vão levantando a mão aí e vão falando, viu? Se for perguntar, talvez no chat eu não vou ver agora, porque se eu for ler, aí eu acabo que talvez me perca no raciocínio. É melhor levantar a mão e fala, tá certo? Bom, aí veja, Alexandria foi um grande polo, né, de intelectualidade filosófico e depois teológico. Certo, gente? Compreende, Anderson? Alexandria, ela foi um polo primeiramente filosófico, né, porque o neoplatonismo, a filosofia neoplatônica, né, os discípulos de Platão, né, aqueles que estão já um pouco mais tardiamente, né, discípulos de Platão, eles vão migrar, né, para Alexandria, e vai ser um grande foco da filosofia helenística,
que a filosofia helenística, né, eu já falei isso na primeira aula, é aquela filosofia grega disseminada depois dos clássicos, depois de Platão e Aristóteles, né? É aquela filosofia ali do século terceiro, segundo antes de Cristo, primeiro depois de Cristo, segundo. Então uma grande parte, né, dessa produção filosófica acontece em Alexandria, né? Lá vai ter escolas filosóficas importantes. E um grande pensador dessa época aí vai ser o Plotino, não é? Que o Plotino, inclusive, né, vai ser uma das grandes inspirações de Santo Agostinho. Vai ser Plotino. E quem diz isso é o próprio Agostinho lá nas Confissões. Certo, gente? Então vejam. Quando a gente fala em Alexandria, quando nós falamos em Alexandria, nós temos que recordar isto, né? Que é uma capital importante, foi uma cidade importante para a filosofia e depois para a teologia. E antes de ser uma capital importante para o pensamento teológico, vale dizer que foi uma das sedes importantes de patriarcados. Eu não sei se todo mundo está familiarizado, né, quando eu falo disso, de patriarcado, o que é patriarcado? Os patriarcas. Que aí, vejam, vocês anotem isso aí que talvez seja importante, viu, gente? Coloquei assim, sedes... Peraí. Coloquem sedes dos patriarcados. Jerusalém, Roma, Antioquia, olha, os 5 grandes patriarcados da antiguidade são esses aqui. Oi, Fátima. Oi. Pode falar, você vai falar? Não. Ah, porque o microfone esqueceu ligado então. Aí vejam, os 5 patriarcados da antiguidade são esses daqui, viu, gente? E patriarcados quer dizer sedes, né? São sedes de como se fosse o centro de grandes dioceses, né? É como se fosse a Santa Sé. Tipo, a Santa Sé não comanda diversas dioceses pelo mundo. Pronto, só que a Santa Sé é um patriarcado. É o patriarcado de Roma. Certo? Mas além do patriarcado de Roma, que aí o patriarca de Roma é o Papa, houve vários outros patriarcas. Ainda hoje tem, né? Então, esses aqui são os grandes patriarcados importantes da antiguidade. O de Jerusalém, né, porque aí sempre teve o patriarca de Jerusalém, até hoje é assim. Né, e o patriarca, eles são, gente, sucessores dos apóstolos, são bispos, né, são bispos sucessores dos apóstolos que fundaram aquelas igrejas, aquelas primeiras comunidades cristãs. Então, tipo, o patriarcado de Roma é o Papa, o patriarcado de Constantinopla é considerado descendência de Santo André, né, que foi o irmão de Pedro, né? Foi André quem evangelizou aqui e fundou as primeiras comunidades cristãs. Então ali foi uma sede patriarcal. Alexandria, Antioquia, né? Ali que foi fundada por Pedro, inclusive, depois Santo Inácio de Antioquia e outros grandes nomes. Então, esses patriarcados, né, eles eram os polos principais que organizavam o cristianismo de então, a cristandade de então. Eram as 5 sedes importantes na qual a igreja se organizava, tá certo? E as comunidades menores, as dioceses menores, todas elas estavam ligadas a uma grande sede dessa aqui, a uma sede patriarcal. Então aqui no Ocidente, né, as dioceses elas estão sempre unidas até hoje, né, e direcionadas e governadas pelo Patriarcado de Roma. Mas no Oriente
não é? As dioceses elas se ligam, né? Elas se conectam e obedecem mais a outros patriarcados, que ainda assim mantêm a comunhão com Roma, né? É o caso tipo das igrejas ortodoxas. Tipo, o patriarcado de Constantinopla, ele é sede da igreja ortodoxa, que é uma igreja também apostólica, igualmente apostólica, assim como a igreja de Roma. Tá certo, gente? Então, o patriarca de Constantinopla, ele é um sucessor dos apóstolos legítimos, né? Então, os sacramentos lá são válidos, inclusive. Ô, Fátima, você tá com o microfone ligado, mulher. A gente, alguém mande mensagem no privado aí pra ela. Ô, Fátima, eita, Patriarcado, é a partir de que século? alguém manda mensagem no privado aí pra Fátima, pra ela desligar o microfone dela se ela não for falar. Eu acho que sim. Deixa eu ver como é que eu faço pra silenciar aqui o microfone dela. Eu acho que ela deve ter esquecido. Essas séries de patriarcado, começa a partir de que século? Só um momentinho, viu, Anderson? É, Não sei se é tornar um espectador. Fátima, cadê ela? Tá por aqui ainda? Tá, né? Será que ela tá escutando? Acho que se o senhor estiver como organizador da chamada, é só clicar no microfonezinho em cima dela. Pera. Bom, eu também não sei nem o que foi que eu fiz mais agora. Acho que resolveu, né? Bom, então, sim, Anderson, você pergunta. Pode repetir, por favor? essa questão das séries de patriarcado, elas começam a partir de que século? Ah, olha, século primeiro e segundo é bem no iniciozinho mesmo, bem na época dos padres apostólicos, é bem assim, tipo, século segundo, não é? Depois da morte de João, essas séries, claro, cada um vai ter no seu tempo, mas tipo, no final do século primeiro o de Roma já estava em Roma, o sucessor de Pedro. O de Antioquia, né, ela já tinha uma sede patriarcal. E à medida que o evangelho vai se difundindo, né, pelo mundo de então, ali do Mediterrâneo, sobretudo, Ásia Menor e tal, então essas sedes vão se tornando referência para as demais, para as menores. E aí, com o tempo, vai se tornando aquela sede principal da qual as menores sempre recorrem, né, sobretudo pela proximidade. Compreendem? Então esses patriarcados eles foram importantes. E em nosso caso aqui a gente vai focar mais no de Alexandria, né? Porque eu estava aqui dizendo que Alexandria foi um polo tanto para a filosofia quanto para a teologia, certo? Então é em Alexandria que vai estar Orígenes, foi um grande pensador da antiguidade, né? Para nós hoje, né, vai importar aqui falar do Clemente, tá certo, gente? Clemente de Alexandria. Bom, tá indo tudo claro para vocês? Está tudo certo? Alguma dúvida a mais até então? Não, tá bem claro. Aldo, Manuel, Miguel, Bem Vitor, claro. Valdino, tudo certo, não é? Rapaz, e cadê a Fátima? Será que eu tirei ela? Que a minha intenção era só silenciar o microfone. Eu não tô vendo ela por aqui não. Já, meu Deus, será que eu tirei a mulher da chamada? Misericórdia. Rapaz, mas não foi intenção não, viu? Se aconteceu, vocês são testemunhas. Eu tava tentando silenciar, só que como eu nunca fiz isso assim na live, eu acabei que. Enfim, vai. Tá com o espectador, mas será que ela tá escutando? Que era bom que ela saísse uma mensagem. Eu tô escutando, né? Confirmasse pelo menos. Bom, vamos lá, continuar.
Então, o Patriarcado de Alexandria, gente. O Patriarcado de Alexandria, né, vai ser sede de uma grande escola teológica. Vai ser sede de uma grande escola teológica que é chamada mesmo Escola de Alexandria. É uma escola teológica de Alexandria. E um dos grandes protagonistas vai ser o Clemente. E por que a figura do Clemente? Certo? Porque vejam, o Clemente de Alexandria, quando ele se converte, ele era um pagão, né? Quando ele se converte à fé cristã, ele vai ser, né, um grande defensor da necessidade da fé cristã se servir do instrumental filosófico. Ele é quem vai lançar as bases mesmo, né, embora São Justino já tivesse feito isso, né, mas ainda de modo meio que rudimentar, mas vai ser o Clemente que vai lançar assim, as bases mesmo da importância da filosofia estar em constante diálogo com a teologia. E veja, nós podemos dizer que o diálogo entre fé e razão tem suas bases lançadas mesmo com Clemente de Alexandria. Então você pode aí colocar, né, que Clemente de Alexandria ele é importante, né, por lançar as bases do diálogo entre fé e razão, entre filosofia e teologia. Vocês podem escrever isso aí. Sobre esses patriarcados, né, quando vocês estiverem estudando a história da igreja antiga, né, com o padre Nivaldo, salvo engano, vocês vão estudar melhor isso aqui, viu? Aqui foi só para, né, dizer que desses patriarcados o de Alexandria importa também para a filosofia, tá certo? Deixa eu pagar agora não. Aí vejam, o Clemente, ele vai dizer uma coisa que é bem impressionante, bem importante mesmo. E eu quero partilhar aqui com vocês uma catequese que Sua Santidade, né, Bento XVI fez sobre Clemente. Porque lembra que o Papa Bento fazia, ainda hoje o Papa faz, né? Francisco também faz. Mas a do Papa Bento acabou se tornando uma coleção de palestras que se transformou em livro. Né? Porque ele fez um tempo sobre cada um dos padres da igreja, dos principais padres da igreja. E aí padre, né, só para recordar, quer dizer os doutores, os grandes teólogos da igreja, são os padres da igreja. Né? Ali dos séculos II, III, IV, V. Aí vejam, o Papa Bento tem uma catequese que é sobre Clemente de Alexandria. Tá certo? Sobre Clemente. E aí eu vou projetar aqui na tela para a gente ver apenas uma parte dela que vai mais nos interessar aqui para o que nós estamos falando. Tá certo? Deixe-me só tentar aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Tomara que dê certo. Bom, eu acho que vai dar certo. Vejam se vocês conseguem. Eu acho que vai chegar para vocês agora aí, né? A catequese. Vocês estão conseguindo ver esse texto ou ainda não? Estão conseguindo ver o texto? Conseguem? E apareceu, mas saiu. Aparecendo no compartilhamento, sim. Tá, não é? Pronto. Essa catequese, gente, foi uma audiência geral que aconteceu no dia 18 de abril de 2007. Tá claro para vocês aí o texto? Conseguem ver? Sim. Pronto. Aí nessa catequese sobre o Clemente, né? Então o Papa Bento começa dizendo, amados irmãos... Tá, não é? Amados irmãos e irmãs, né, depois do tempo das festas voltamos às catequeses normais, né, para mesmo se visivelmente na praça ainda esteja em festa, né? Com as catequeses voltamos, como disse, às sequências antes iniciadas. Primeiro falamos dos 12 apóstolos, depois dos discípulos dos apóstolos, agora as grandes personalidades da igreja nascente, da igreja antiga. O último foi Santo Irineu de Leão. Hoje falamos de Clemente de Alexandria, um grande teólogo que nasceu provavelmente em Atenas em meados do século II. De Atenas herdou aquele acentuado interesse pela filosofia
que teria feito dele um dos pioneiros do diálogo entre fé e razão. Um dos pioneiros, viu gente? Do diálogo entre fé e razão na tradição cristã. Ainda jovem, ele chegou a Alexandria, a cidade símbolo daquele fecundo cruzamento entre culturas diversas que caracterizou a idade helenística. Lá ele foi discípulo de Panteno, né, até lhe suceder na direção da escola catequética. Numerosas fontes confirmam que foi ordenado presbítero e durante a perseguição de 202 e 203 abandonou a Alexandria para se refugiar em Cesareia, na Capadócia, onde faleceu em 215. E aí ele vai citar as obras importantes, né, o Protréptico, o Pedagogo e o Estrômata, que são as obras importantes que nos restou. Né? Nem tudo do Clemente nós temos, tá certo? E eu quero ler com vocês essa parte aqui, que é a que mais vai nos importar para o que estamos aqui dizendo. Bom, aqui, principalmente duas virtudes ornamentam a alma do verdadeiro gnóstico. A primeira é a liberdade das paixões, a pátria. A outra é o amor, a verdadeira paixão que garante a união íntima com Deus. O amor doa a paz perfeita e coloca o verdadeiro gnóstico, gnóstico quer dizer assim, a pessoa que procura o conhecimento, a gnose, o conhecimento, certo? Em condições de enfrentar os maiores sacrifícios. Também o sacrifício supremo no seguimento de Cristo, e falo subir de degrau em degrau até a vértice das virtudes. Assim, o ideal ético da filosofia antiga, isto é, a libertação das paixões, é definido e conjugado por Clemente com amor no processo incessante de assimilação a Deus. Deste modo, o alexandrino, né, o Clemente, constrói a segunda grande ocasião de diálogo entre o anúncio cristão e a filosofia grega. Sabemos que São Paulo, no Areópago em Atenas, onde Clemente nasceu, tinha feito a primeira tentativa de diálogo com a filosofia grega e em grande parte tinha falhado, mas tinham-lhe dito: ouvir-te-emos outra vez. Agora o Clemente retoma este diálogo e eleva-o ao mais alto nível da tradição filosófica grega. Como escreveu o meu predecessor, né, João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, que foi aquela que eu já citei para vocês nas aulas passadas. O alexandrino chega a interpretar a filosofia como um instrumento propedêutico da fé cristã. Isso aqui é importante, viu gente? A filosofia como um instrumento propedêutico, ou seja, introdutório, como um preâmbulo da fé cristã. E isso está no número 38 do documento Fé e Razão, Fides et Ratio. E de fato, Clemente chegou a ponto de afirmar que Deus dera a filosofia aos gregos como um seu próprio testamento. Vejam, isso aqui é uma coisa importante, a gente vai detalhar um pouco sobre isso. Para ele, né, o Clemente, a tradição filosófica grega, quase ao nível da lei para os judeus, é âmbito de revelação. São duas correntes que, em síntese, se dirigem para o próprio Logos. Assim, o Clemente continua a marcar com decisão o caminho de quem pretende dizer a razão da própria fé em Jesus Cristo. Ele pode servir de exemplo para os cristãos, catequistas e teólogos do nosso tempo, aos quais João Paulo II, na mesma encíclica, recomendava que recuperassem e evidenciassem do melhor modo a dimensão metafísica da verdade, que para entrar num diálogo crítico e exigente com o pensamento filosófico contemporâneo. Concluímos fazendo nossas algumas expressões da célebre oração a Cristo Logos, com a qual Clemente encerra o seu pedagogo. Ele suplica assim: sê propício aos teus filhos, concede que vivamos na tua paz, que sejamos transferidos para a tua cidade, que atravessemos sem ser submergidos às ondas do pecado, que sejamos transportados em tranquilidade pelo Espírito Santo e pela sabedoria inefável. Nós que de noite e de dia, até ao último dia, cantamos um cântico de ação de graças ao único Pai, ao Filho Pedagogo e Mestre, juntamente com o Espírito Santo. Amém. E aí termina nessa catequese de sua santidade, que eu recomendo vivamente. Depois eu vou colocar essa catequese lá no grupo, que vocês leiam, não é? É bem importante, né? Isso que
que Sua Santidade, né, o Papa, está falando sobre a figura de Clemente para a nossa disciplina, né, porque ele coloca o Clemente como aquele que fez, né, o segundo grande momento do diálogo entre fé e razão, certo? O primeiro, aí o Papa recorda, foi feito por São Paulo, né? Paulo apóstolo, né? E aí a gente falou isso das aulas passadas. São Paulo, ele tinha um bom conhecimento da filosofia, da poesia grega, né? E da cultura helenística, a cultura grega, né, difusa, né? São Paulo tinha. E foi isso que possibilitou a Paulo e evangelizar com muito sucesso as comunidades pagãs. Porque se não fosse todo esse conhecimento filosófico e helenístico, né, grego, que Paulo tinha, certamente, o êxito na evangelização de Paulo teria sido outro. Teria sido menor, bem menor, entende? Mas o conhecimento filosófico, né, de São Paulo o ajudou muito a dialogar com o mundo helenístico, que era o mundo de então, né, era o mundo grego, porque quando você pega todos os percursos que São Paulo fez na primeira, segunda e na terceira viagem, isso está lá nos Atos dos Apóstolos, inclusive, né? As viagens, nessas viagens, as cidades que Paulo eles visita para fundar comunidades cristãs, para evangelizar, para anunciar o querigma, né? E converter pagãos à fé, eram comunidades profundamente marcadas pelo helenismo, pela filosofia grega. E Paulo chega com um discurso, né, bastante intelectualizado, o que chamou muita atenção, né, o que chamava muita atenção dos pagãos, que muitos deles eram familiarizados com a filosofia e com a poesia grega. Aí chega Paulo, que também era um conhecedor, né, e isso ajudou muito Paulo a ter um discurso aceitável e compreensível, inteligível para os pagãos. Compreende, gente? E aí veja, Paulo ele faz esse primeiro momento de evangelização e esse primeiro momento do diálogo entre fé e razão, e quem vai fazer o segundo momento, né, já de modo muito mais profundo e mais consolidado, é Clemente de Alexandria. O Clemente ele vai fazer realmente, vai dar uma grande contribuição nesse sentido. E aí o Papa recorda que o segundo momento está nas mãos realmente de Clemente. Que nós detalharemos isso melhor daqui a pouco, tá certo, gente? Porque nós vamos agora tomar um cafezinho, né? Que nós não somos de ferro, não somos homens de ferro, nem mulheres de ferro. Vamos só dar uma paradinha rapidinha e nós continuaremos na segunda parte. Aí podem ficar aqui na sala virtual mesmo, eu vou só terminar a gravação e podem continuar, porque logo em seguida, depois de 5 minutinhos, eu retomo a gravação. Mas podem permanecer aqui mesmo, tá certo? Vou só finalizar aqui pra gente ir para o nosso intervalozinho.